Retornamos. Beberam uma água, foram ao banheiro. Vamos retornar agora para o nosso segundo bloco. Muito bem. Então, no primeiro bloco a gente falou sobre o conteúdo programático do nosso curso. Agora nós vamos falar sobre os acessos, tá? Então, como eu disse antes do intervalo, cada uma de vocês vai receber um acesso e este acesso é particular, transferível. Então, recomendo que tomem muito cuidado com o acesso de vocês. Apesar de não ter nada demais dentro dos acessos, vai ter as particulares de vocês. Então, recomendo que vocês ou abram no celular particular ou em um computador que é de uso pessoal, tá bom? Porque vai ter planilha, vai ter outras informações particulares, então evitem deixar aí este acesso aberto em qualquer lugar, tá bom? Bruno, meu acesso não está funcionando, não estou conseguindo trabalhar a planilha, não consigo editar. Me chama no privado que eu vou resolver, tá? Obviamente que quando eu passar o acesso para todas vocês, vai ter coisa que vai abrir, vai ter coisa que não vai abrir, gente, isso é normal, tá? Curso que é feito ao vivo, esse tipo de situação, sempre tem algum tipo de falha, né? Alguém chamar durante a aula, travar, alguma coisa nesse sentido. É normal, certo? Então, qualquer coisa me chamem também no privado, tá bom? Chama no chat, chama no particular, não tem problema. Tá bom? Vamos falar então sobre os acessos de vocês. Eu vou compartilhar aqui o acesso de uma pessoa para mostrar para vocês como que ele vai aparecer para cada uma. Então, o acesso, ele vai ser dividido em pastas, tá bom? E algumas pessoas vai ter uma pasta de boleto, uma pasta de contratos e uma pasta de materiais. Algumas pessoas vão ter somente a pasta de materiais e a pasta de contratos. Outras pessoas vão ter somente a pasta de materiais, tá? Porque cada caso, como eu disse, é um caso. Tiveram pessoas que pagaram à vista, tiveram pessoas que vão pagar parcelado, tiveram pessoas aqui que vão. Como é que fala? Não vai precisar emitir boleto porque pagou via Pix. Então, assim, cada caso é diferente. Então, pode ser que o seu acesso tenha boleto, contrato, material. Pode ser que o seu acesso só tenha boleto, aliás, contrato e material. Pode ser que o seu acesso tenha só material, tá bom? A maioria dos acessos vai ter material e vai ter o contrato de prestação de serviço. Sim, nós temos ali nosso contrato de prestação de serviço. Quem não recebeu, vai receber para ler e aceitar, tá bom? E aí, dentro da pasta de materiais, vocês vão ter dividido por módulos. Então, por exemplo, eu estou com a pasta do módulo 1 aberto. Aqui, a gente vai ter os materiais da aula 1 e da aula 2, que é da próxima semana, tá bom? Porque é muita coisa e a gente já tem material complementar aqui para estudo. Então, tem aqui à vista ou parcelado, para a gente falar um pouquinho sobre cartão de crédito. Aula 1, sobre criação de uma visão de futuro, que a gente vai falar também. A introdução do Rica da Família, né? Por que este curso existe. A apresentação deste primeiro módulo, o que a gente vai falar neste primeiro módulo. Orçamento pessoal, sim, eu disse que vocês vão ter planilha individual e vocês vão precisar alimentar planilha. Ai, Bruno, eu não queria ficar mostrando para você minhas contas. Gente, vamos lá. Primeiro, o professor de vocês trabalha com contrato de sigilo de informação. Então, nada do que for falado em consultoria será repassado adiante. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aqui eu vou brincar que é como se fosse ali um professor de academia, um nutricionista. Eu preciso saber das informações financeiras de vocês. Senão, não tem como eu ajudar vocês também no equilíbrio financeiro que vocês buscam. Então, nós teremos um orçamento particular aqui que eu vou acompanhar semanalmente com vocês, tá? Que é resultado, precisa de acompanhamento, tá? Nós vamos ter dois resumos de livro, A Psicologia Financeira e O Homem Mais Rico da Babilônia, que são dois livros aí complementares que a gente vai ter para estudo, tá? Então, esse material aqui é complementar e teto de gastos, porque a gente vai falar sobre isso aqui na parte de organização financeira. Então, você vai receber o acesso, dentro desse acesso vai ter as pastas. Dentro da pasta de material, vai ter as pastas dos módulos. E aqui a gente já vai ter o conteúdo do primeiro módulo da aula 1 e 2. Aula de hoje e aula da próxima semana.
Bruno, e os vídeos? Os vídeos ficarão no canal fechado do YouTube, não vai ficar nas pastas, tá? Vai ficar lá bonitinho, nomeado como aula 1, parte 1, aula 1, parte 2, porque a gente tem uma parte antes do intervalo, uma parte depois do intervalo, tá bom? Então você vai ter aí os vídeos como aula 1, parte 1, aula 1, parte 2. Provavelmente sequência, um vídeo de aula complementar. Depois, aula 2, parte 1, aula 2, parte 2, e assim sucessivamente até o curso finalizar. Tá bom? O que eu vou pedir para vocês? Por gentileza, não passem o link de vídeo aula para outras pessoas. Vocês estão se comprometendo a estar aqui. Eu falo isso em todo o curso. Não é certo com vocês, comigo, fazer isso. Tá? Repassar o conteúdo de vocês para outras pessoas. Todo mundo aqui é pagante. Eu acho que isso é uma das grandes questões quando a gente fala de dinheiro. É o investimento de vocês. Eu quero fazer esse investimento parecer muito pequeno perto do retorno que vocês vão ter. Só que, se você passa o acesso para outras pessoas, fica muito complicado, né? Porque aí a gente acredita que, poxa vida, o conteúdo foi feito com tanto carinho, foi feito com tanta dedicação para vocês, para uma turma específica. A gente teve uma quantidade de pessoas cadastradas na turma maior do que o que estava previsto. Eu vou acompanhar cada uma de vocês. Eu tirei um tempo da minha agenda só para cuidar de vocês. Então, assim, nós tivemos contratos que foram finalizados e não foram renovados exatamente para o cuidado das meninas do Rica da Família. Como eu falei para quem estava aqui antes no primeiro bloco. Eu não vou mexer com o Instagram agora nos próximos meses para me dedicar 100% ao Rica da Família, para poder acompanhar vocês, porque quem mexe com o Instagram aqui sabe, né? O Instagram requer muito tempo, muita dedicação, muita criação de conteúdo. A gente criou bastante conteúdo agora durante a parte da divulgação do Rica da Família. Então, assim, tem bastante conteúdo lá para as pessoas verem, então tá tudo certo. A gente vai ficar aqui só com vocês agora no privado mesmo, sem rede social, só para trabalhar essa parte do Rica, certo? Então, este daqui é o nosso acesso particular e tem os nossos materiais, certo? E aí, dentro deste material, dentro dessa pasta de materiais, a gente tem aqui o conteúdo do módulo 1, né? A introdução do Rica da Família. Então, para explicar para vocês o porquê que o Rica da Família ele existe, e a gente vai começar falando sobre gestão de tempo. Deixa eu passar aqui para vocês. Ó. Gestão de tempo. Deixa eu fechar este outro. Se vocês em algum momento não estiverem vendo a tela ou estiver embaçado alguma coisa, me avisa também, tá bom? Para eu saber que vocês estão conseguindo enxergar ou não. Deixa eu deixar o chat aqui aberto. O chat está aberto, se vocês precisarem de alguma coisa, pode me chamar no chat. Então vamos falar sobre tempo e dinheiro. A ideia de começar o tema de hoje com tempo e dinheiro é exatamente para a gente entender a qualidade do nosso tempo, a qualidade do nosso dinheiro, e que se você é uma pessoa que gasta demais, compra coisas que não precisava, gasta por impulso, sabe aquela pessoa que você chega na casa dela e ela tem tanta coisa que é poluído energeticamente, visualmente falando, é óbvio que existem algumas questões na área da psicologia que a gente observa, mas principalmente a gente começa a entender quanto daquilo poderia ter se transformado em dinheiro para essa pessoa, por exemplo, está viajando, está curtindo a vida com outras coisas, e a pessoa se torna uma acumuladora. É óbvio também que a gente não quer que vocês se tornem as muquiranas, né? Não sei quem assiste essa série, ou já assistiu essa série chamada Muquiranas. Eu indico. Não é para vocês se tornarem essas pessoas que guardam assim um centavinho mínimo do mínimo. Não, gente, isso não é prosperidade financeira. Isso é até mesmo avareza. Então, assim, a gente não quer que vocês se tornem esse tipo de pessoa. Porém, a gente precisa entender se eu estou gastando mais do que eu deveria com coisas que eu não estou tendo tempo para utilizar, e com isso eu estou tendo que trabalhar muito mais para poder pagar essas coisas. Então, falar sobre tempo e dinheiro é muito importante nesse começo para cair algumas fichas de vocês, não só agora, mas no decorrer das próximas aulas também, né? Como eu disse, sucesso financeiro precisa de dedicação, não tem para onde você fugir. E olha só, vamos entender como isso é importante. Imagina uma casa que ela é abarrotada de coisas para limpar, para organizar, para você saber tudo que você tem. O guarda-roupa entulhado de roupa, a pia do banheiro lotada de cosméticos que alguns estão vencidos, outros você nunca abriu,
alguns você nem sabe para que é, você só comprou. Ou você quer ajudar todo mundo, então tudo que estão vendendo você compra, e sua casa vai virando um grande armazém. Isso tem um traço psicológico das pessoas que são acumuladoras. Mas isso só vai piorando, né? Porque é um mecanismo de defesa do nosso subconsciente. A gente vai ver isso em aulas mais para frente, né? Principalmente na PEC, pensamento, emoção e comportamento. Então, se você começa a se tornar essa pessoa acumuladora, seja no seu trabalho, seja na sua casa, você não tem tempo disponível para viver a vida. É claro que você vai querer ter uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, vai ter todos os recursos ali para você poder viver bem. Porém, a gente precisa entender que limite é esse do viver bem, né? E o que exceder este limite está custando na minha qualidade de vida. Então é isso que nós vamos falar hoje também. E vamos falar um pouco de futuro, certo? O futuro do dinheiro, o futuro da economia brasileira, o futuro do trabalho, o futuro da previdência social. É exatamente para vocês saírem daqui hoje com a cabeça de vocês igual um meme da Nazaré, pensando um monte de coisa, tá? Então, vamos falar sobre tempo e dinheiro. O que é o dinheiro? O que é o tempo? Quem é mais caro e qual a gente gasta mais? E aqui a gente vai entender o termo de gastar e investir. Gastar e investir, obviamente, não são as mesmas coisas. E a gente vai entender que em algumas situações nós estamos gastando, em outras nós estamos investindo. Tudo vai depender da sua autocompreensão sobre esse tema, tá? Que muitas vezes a gente não tem, certo? Então, a pandemia ela veio para escancarar muito isso, né? Agora a gente tem parado para analisar mais as situações e ver como as pessoas estão ansiosas, depressivas, estão desenvolvendo burnout e tantas outras síndromes que já surgiram e que vão surgir nos próximos anos, nas próximas décadas. Quando a gente fala de tempo e dinheiro, isso vai ter um efeito na sua vida, né? Tem pessoas que, vamos falar de uma história que surgiu um tempo atrás, que uma pessoa específica na internet falou que todo mundo tem as mesmas 24 horas. E realmente, de relógio, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Porém, o que nós fazemos com essas 24 horas? Levando em consideração que o ser humano passa um terço da vida dormindo, né? Vamos pensar no que está sobrando do ser humano acordado, né? Então imagina que você dorme 8 horas por dia, quem consegue dormir 8 horas por dia, você vive 8 horas e você trabalha 8 horas. Isso dá 24 horas no seu dia. Será que você está dormindo mais? Será que você está dormindo menos porque você está precisando trabalhar mais? Será que você está vivendo muito e esquecendo de dormir e de trabalhar mais? Então a gente precisa entender o valor do nosso tempo. E ele é muito valioso. A nossa vida ela é literalmente um grãozinho na eternidade e no universo. Então, ela é muito pequena para outras coisas e muito grande para a gente, mas no resumo ela é muito curta. Então, o que você está fazendo com o seu tempo? Esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter. E Charles Darwin disse o seguinte: aquela que ousa perder uma hora do seu tempo não sabe o valor da vida. Já começa a pensar nisso. Aquela que ousa perder uma hora do seu tempo não sabe o valor da vida. Mas quanto vale o seu tempo? Essa é a grande questão. Então imagina só o seguinte: se depois de usar o seu dinheiro e não ficar nada para o futuro, você não terá futuro. Você não terá futuro. Pelo menos não um futuro sadio. O futuro de prosperidade. Você vai virar estatística. Você vai depender de terceiros. Isso é muito sério. Pode um navio chegar ao porto sem combustível? Isso não é sobre porto, isso não é sobre navio. Né? Então, será que a gente consegue chegar ao nosso objetivo sem combustível? Qual que é o combustível da nossa vida? Sendo bem sincero, tempo, dinheiro e saúde. Se você não tiver esses 3 recursos, você não chega a lugar nenhum. Quem disse isso é eu mesmo e vocês que lutem com isso, né? Então, assim, tem uma galera que ela vive no endividamento e ela acha que ela tá abalando e tá tudo certo. Então ela acha que não, é normal. Imagina, ter fatura de cartão para pagar, ter 10 mil reais de fatura, ter o um nome no SPC, ter gente me ligando, me cobrando, todo mundo tem. A pessoa ela fala isso com orgulho. Nossa, eu já virei ali figurinha carimbada do SPC. Nossa, o Acordo Certo vive me mandando proposta. A pessoa se orgulha disso.
Só que a gente precisa pensar o seguinte, se é bom pra gente, nosso subconsciente guarda a informação e repete. Então você não vai conseguir sair da onde você está. Se você continuar com as mesmas atitudes, você não vai ter um futuro financeiro de qualidade. E não tem para onde correr. Tem gente que espera, né? Ganhar no jogo lá do. Como é o nome do bichinho? O jogo do Tigrinho. A outra pensa em ganhar na Mega Sena. A outra espera uma herança. Gente, pode ser que, por uma ironia do destino, você seja usada para ganhar em uma destas situações. Mas quantas pessoas a gente conhece que conseguiram se dar bem na vida com isso? Eu, particularmente, não conheço ninguém. Tem gente que fala assim, eu ganhei na Mega, vai, Mega, sei lá, ou loteria, qualquer coisa. Eu ganhei R$ 50, mas quanto você já investiu? Será que você fez um investimento ou você fez um gasto? Porque eu sempre cuidei de fulano e estou esperando essa pessoa olhar para mim e deixar uma herança. Eu já escutei isso de aluno e de aluna também. Gente, isso não vai acontecer. Em 100% das situações, 99% isso não acontece. Você que não levante seu bumbum todos os dias e vá correr atrás do que você quer, para você ver. Tá? Então a gente precisa entender que endividamento não é normal. Pode ser comum, mas está longe da normalidade. E muitas vezes isso acontece porque a gente não tem essa visão. E isso é muito sério, né? Quando você coloca isso para médio e longo prazo. Então, vamos pensar o seguinte: o seu futuro financeiro depende de quanto você ganha, menos quanto você gasta e quanto você investe. Eu, como professor, particularmente, não quero saber quanto você ganha ou quanto você gasta. Eu quero saber quanto você investe. Bruno, entra 2.000 e sai 1.999, sobra R$ 1. Bom, esse é R$ 1 que você vai ter para o seu futuro. E pensando sobre a desvalorização do dinheiro, você não vai ter dinheiro. Só jogar esse alerta aí para você que não vai ter dinheiro. Então, pera lá. Você está trabalhando hoje só para pagar as suas contas do mês e está achando que está tudo certo? Porque tem gente que enche a boca, né? Se eu pagar o mês está tudo certo. E você não tem futuro, criatura? Você vai fazer o quê daqui a um tempo? Porque se é uma coisa que nós temos certeza, é que vai chegar um determinado momento que sua saúde física não vai permitir que você trabalhe. E aí? Você vai se tornar estatística. Aquelas pessoas que se aposentam e continuam no mercado de trabalho porque a aposentadoria não é o suficiente. E até mesmo porque essa pessoa, hoje, ela não sabe o que é suficiente para ela. Então a gente tem que ter uma noção do que é riqueza para cada pessoa. Já parou para pensar o que é riqueza para você? Será que riqueza é um valor financeiro? Será que riqueza são as pessoas que você está sempre em volta ou estão em volta de você? Será que são os momentos, as conquistas? O que é riqueza? Eu acredito que esse é um ponto que precisa ficar muito claro para a gente, para nos auxiliar a entender o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Então, por exemplo, se riqueza para você é ter uma casa confortável, não precisa ser uma mansão, mas uma casa confortável, que você tem tudo o que você precisa, um carro de qualidade que te leve para os lugares onde você quer ir, que você possa viajar 2 vezes ao ano, não necessariamente somente para a praia, porque infelizmente isso faz parte da nossa cultura. Ter um dinheiro guardado que você possa suprir uma necessidade num momento de emergência ou até mesmo para você aproveitar outras oportunidades de vida. Se isso é riqueza para você, tá tudo certo. A gente precisa entender o que é riqueza para cada um. Para algumas pessoas, é uma casinha de sapê na beira do lago. Para outras pessoas, é uma mansão em Alphaville. Para outras pessoas, é estar em todas as festas. É estar em todas as comemorações. É estar sempre cercada de pessoas. O que é raios riqueza para você? Se você não tiver muito clara essa informação para você, você não cuida do seu dinheiro, você não faz mais dinheiro com o seu negócio, você não empreende melhor, porque tem gente que literalmente empreende só para pagar conta. Eu trabalho tantas horas por dia só para pagar conta. Sua vida se resume só em pagar conta? A minha não. Eu quero ter qualidade. Então, entender que dinheiro, ele traz sim liberdade. Como a gente sempre fala, dinheiro não traz felicidade, mas ele é o combustível, ele é o veículo para você conquistar coisas que te trará felicidade. Não vamos ser hipócritas, dizer que a pessoa que não tem recurso financeiro ela é feliz. Eu nunca vi uma pessoa sem dinheiro falar que é feliz. Ela pode não ter o dinheiro, a felicidade pode estar na casinha de sapê na beira do lago, mas ela conseguiu aquilo de graça? Provavelmente não. Se é uma herança, alguém fez aquilo. Não veio de graça. Então, dinheiro vai ser sempre importante. Não tem essa de, eu vou viver de filantropia.
tudo que eu tenho eu vou doar. Para você ser filantropo, você tem que ter dinheiro. Você não consegue ajudar outras pessoas se você estiver na fila da necessidade. Simples assim. A equação não mente. É assim que funciona. Então, quanto você ganha e quanto você gasta. E olha só, eu coloquei quanto você ganha, eu não falei quanto você faz. Quanto você ganha. Quanto você ganha e quanto você gasta. Você já parou para analisar de fato, sentar ali com uma planilha ou com o seu financeiro, com o seu cartão de crédito, olhar, olha, quanto que está entrando, quanto está saindo? Desse valor que está saindo, o que tem qualidade de verdade e o que eu só faço porque eu gosto de gastar dinheiro, né? Eu gosto de sair, eu gosto de me divertir. E entendam mais uma vez, eu não quero que vocês se tornem pessoas muquiranas, mas vocês precisam entender o valor do dinheiro, tá? Quanto você investe e no que você investe. Porque para algumas pessoas, comprar roupa todo final de semana é um investimento, porque ela não tem a noção do futuro. Ela não sabe que, por exemplo, hoje a expectativa de vida para uma mulher brasileira é 88 anos. E tem uma galera que já passou, ó, anos luz desse número. Eu conheço gente que já tem cento e tanto, 101, 102. Então, assim, expectativa é 88 anos para mulher. Como que você vai estar aos seus 60 anos? Aos seus 70? Aos seus 75? Você vai ser a pessoa que vai ter recursos para se manter, porque você investiu durante sua vida, ou você vai ser aquela pessoa que vai depender de terceiros, porque você está esperando alguma coisa mágica acontecer na sua vida e literalmente você ser beneficiada. Cara, melhor alternativa que você tem hoje é levantar o bumbum da cadeira e correr atrás. Igual vocês estão fazendo aqui. Isso já é uma grande diferença, né? Então, quanto você investe e no que você investe? Ah, Bruno, hoje eu estou extremamente endividada. De R$ 2.000 que eu ganho, só sobra R$ 10. Comece a investir com R$ 10. Nenhuma fortuna foi construída com milhões de uma vez. Ela foi construída de um em R$ 1. Ah, mas tem gente que nasce herdeira. É, mas para manter a herança tem que ralar. Você vai ter que ter outras pessoas multiplicando seu dinheiro. Então, assim, quanto você investe? Então, a gente tem que entender que dentro dessa tríade, cuidar do seu dinheiro, investir e empreender, precisa existir um equilíbrio. Não dá só para cuidar das suas dívidas, pagar dívida e não investir e não empreender. Não dá só para investir sem cuidar da sua vida financeira. Não dá só para empreender sem olhar para investimento e olhar para o cuidado da sua vida financeira pessoal. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio entre essas três coisas. Se você capengar em um desses três, lá na frente você vai sentir essa conta bater. E ela não vai ser barata, tá? E infelizmente eu tenho que deixar isso em sinal de alerta. Nós moramos no Brasil, um país que nada é certo. Nada é certo. Não significa que outras economias sejam melhores, mas a gente percebe que os Estados Unidos é muito mais avançado do que a gente em vários aspectos diferentes. O Japão, então, nem se fala. Se a gente coloca o Brasil como um país que tem todos os recursos possíveis, inimagináveis para uma pessoa se dar bem, a gente está literalmente deixando dinheiro na mesa. E deixando o dinheiro na mesa de uma conta que uma hora vai chegar. Tá? Então, isso daqui é um alerta muito sério. Comecem a se preocupar de fato com o dinheiro de vocês, com a liberdade financeira de vocês. Você quer, com 50, 60 anos, estar trabalhando ainda? Você pode estar trabalhando porque você quer, não porque você precisa. É diferente. Eu quero trabalhar para o resto da minha vida, mas porque eu gosto do que eu faço, não porque eu preciso de dinheiro. Então, isso faz muita diferença. Você quer trabalhar a sua vida toda por dinheiro? Só porque você está contando moeda? Imagina a sensação. Imagina como é feliz a pessoa que todos os meses ela está finalizando o mês ali contando moeda. Olhando ali na geladeira e vendo que talvez não dê para finalizar o mês. Que ela vai ter que entrar no cartão de crédito. Ela olha na despensa dela e vê que o alimento que é o básico não tem, que a conta de água dela está para ser cortada, ou a conta de luz dela está sendo para ser cortada. Que ela sai com o carro dela, e ela tem medo de ser parada numa blitz porque podem pegar o carro dela porque ela não pagou o IPVA, ou porque a parcela do carro está em atraso, ou que a qualquer momento a casa dela pode ir para leilão porque ela não está pagando as parcelas do financiamento. É esse futuro que você quer? Eu não quero. Então hoje eu prefiro pagar o preço.
E quando a gente fala de pagar o preço, hoje eu estou investindo meu tempo para construir a minha fortuna. E é um resultado que não vai vir amanhã. Ele é um resultado que é uma construção para os próximos anos, décadas talvez da minha vida. Não vai ser de uma hora para outra. A mesma coisa para vocês, tá? Então entendam isso: quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você investe. E aí a gente precisa entender o seguinte: se você ganha 2.000 e gasta 1.500, automaticamente se sobra R$ 500 no seu bolso, o seu cérebro já começa com algumas coisas básicas, né? Por exemplo, coloquei aqui o cérebro falando que ele quer um iPhone. Do nada, a criatura fala que ela quer um iPhone. Ah, mas está sobrando R$ 500 no meu orçamento. A pessoa nunca parou para analisar se a saúde dela está em dia, se ela precisa de um plano de saúde, se ela precisa fazer um exame. Ela nunca parou para ver se a casa dela precisa de uma melhoria estrutural para ela ficar mais confortável. Se a empresa dela precisa de um investimento. Não, ela quer um iPhone, porque todo mundo agora tem iPhone. Lasque-se que todo mundo tem iPhone. Você não é todo mundo, como já dizia minha mãe. Quando você tem o recurso financeiro e você já está cuidando das outras áreas da sua vida, não tem problema nenhum. Mas vamos enxergar a ordem de prioridade. A prioridade é o carro? É o iPhone? É a viagem? A gente precisa entender o que a gente chama de pirâmide de Maslow. Vocês vão ter uma aula só disso aqui, que é a pirâmide das necessidades. O ser humano ele começa pela necessidade básica: alimentação, moradia, qualidade no trabalho, qualidade nas suas relações. O que eu preciso ter para viver e ter isso? É um iPhone? É o carro do ano? É o apartamento na praia? Isso é um segundo momento. É quando você já construiu a base. As pessoas hoje estão se endividando. Endividando não, né? Vocês vão entender endividamento e inadimplência, mas as pessoas estão inadimplentes hoje, ou seja, com dívidas em atraso, com nome no SPC. Assim, a pessoa não pode passar na porta da Receita Federal, que ela pega no laço. As pessoas estão ficando nesta situação porque elas não entendem prioridade. Ela quer sempre estar no centro das atenções. Ela quer ter o carro do ano, ela quer ter o celular do ano, se vestir bem, ter um bom cabelo, uma boa pele, postar foto nas redes sociais que está vivendo bem, mas e sozinha no quarto? Como é que essa pessoa fica na hora que vai dormir? Tem uma galera que já não sente mais nada. Só que isso é os outros. E nós? Eu me preocupo com o futuro. Eu me preocupo com a história do dinheiro. Eu me preocupo como vai estar a economia, a política, o nosso país, como que vai ser o trabalho daqui a alguns anos. Será que vai existir trabalho como nós trabalhamos hoje? Ah, mas isso é um pensamento que vai gerar ansiedade. Vamos trazer uma realidade aqui? Nós estamos vivendo a geração do mimimi. Então, assim, muita coisa que foi vivida na década de 80, 90, início das décadas dos anos 2000, foram começadas a ser trabalhadas como ser workaholic, não conseguir, não ter qualidade de vida, só trabalhar. Só que a gente está vivendo uma geração que não está construindo nada. Nada. Não tem casa própria, não tem carro, não consegue viajar, não tem dinheiro guardado, não tem uma empresa, não tem nada. A galera que falou que estava trabalhando demais, não queria viver esta vida, não está construindo nada. Então, se nós pegamos a geração dos nossos pais, dos nossos avós, todo mundo trabalhou desde muito cedo e construiu uma vida. Hoje tem casa, tem carro, heranças que ficam para os seus dependentes hoje foram construídas. E nós estamos vivendo a geração que tudo é demais. Tudo a pessoa tem ansiedade, tudo a pessoa está depressiva. E realmente, a gente não vai tirar os aspectos psicológicos porque eles existem de fato. Só que a gente precisa entender se a gente também não está usando isso como uma bengala para falar, ai, mas eu tenho tanta ansiedade. Ai, eu tô sempre tão depressiva. Meu amor, na hora de tirar foto para postar no Instagram, você não tem depressão. Você não tem ansiedade. Será que isso existe mesmo ou você está colocando uma prioridade diferente? Entenda isso. E quando eu falo que o nosso cérebro ele sabota a gente, isso é muito sério. Porque não vai ser uma pessoa de fora que vai sabotar você. Vai ser você mesma. Vai ser seu subconsciente. Aquele que acorda com você todos os dias. Tem um ditado que diz o seguinte, né, um ditado não, uma historinha. O homem que conquistou tudo o que queria, ou a mulher, neste caso, conquistou tudo o que queria, chegou ao final da vida e, ao olhar ao espelho, viu ela mesma. Mesma roupa, mesma pele, mesmo cabelo, a mesma coisa.
Em compensação, a mulher que não conquistou nada durante a sua vida, quando chegou ao final da sua vida, encontrou-se com uma pessoa que parecia com ela, mas era muito mais bonita, era muito mais próspera, era muito mais elegante. Então, isso significa que é quem que a gente vai encontrar lá no futuro? Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Quem você vai encontrar no futuro? Será que vai ser uma pessoa bonita? Será que vai ser uma pessoa triste? Será que vai ser uma pessoa com recursos para viver bem, para ter qualidade de vida? E aí você começa a trazer isso para o seu dia de hoje. Você está fazendo este trabalho para conquistar esta pessoa que você quer ser no futuro? Porque a nossa luta é com nós mesmos, não é com o outro, não é com o professor, não é com o marido, não é com o filho, é com nós mesmos. É com você mesma. O seu resultado depende de você. Ai, mas está tão difícil de arrumar cliente, a culpa é sua. Ah, mas está tão difícil ter as contas em dia, a culpa é sua. Culpa não, desculpa, vou trocar essa palavra. A responsabilidade é sua. Ai, mas esse negócio de investir, ixi, é muito complicado. Ai, é muito difícil. Responsabilidade sua. Ah, mas eu coloquei um dinheiro numa aplicação e eu perdi dinheiro. Responsabilidade sua. Tudo é responsabilidade sua. E aí tem gente que fala assim, nossa, quando você fala que é responsabilidade minha, eu fico ansiosa. Responsabilidade sua. Tudo é responsabilidade sua. Todo resultado que eu tenho na minha vida é minha responsabilidade. Eu não tenho como terceirizar. Vocês vão aprender sobre metas. Metas não podem ser terceirizadas. Tem que ser você e você mesma. Ah, mas o meu marido não me apoia. Ah, os meus filhos não me apoiam. Vai sem apoio. Vai fazer porque é importante para você. Se fosse para o outro, a ideia teria nascido com o outro, não com você, tá? Eu deveria ter avisado que isso ia doer. E eu não avisei, eu esqueço. Mas essa é a realidade. Digamos aí então que sobrou quinhentinhos ali no seu orçamento. A média de trabalho de uma brasileira é 160 horas por mês. Então, se você pega o que sobrou do seu salário e divide por 160 horas, sua hora vale 3,12. Então, quando você vai comprar um iPhone que custa R$ 8.276, dividido por 3,12, que é a sua hora, você vai ter que trabalhar 2.652 horas e 59 minutos. Isso for à vista. Se for parcelado, vai sair por 8.899. Isso era o preço antigamente, agora está mais caro. Você vai ter que trabalhar 2.852,24 horas. O que você poderia estar fazendo com este tempo? Porque agora você tem um iPhone para pagar. Ai, poxa vida, eu achava que sobrava R$ 500. Tá bom, sobra R$ 500. Mas você tem que começar a pensar que esses R$ 500 poderia estar sendo utilizado para outra coisa. Ai, olha só, lá vem o Bruno. Tá falando que eu vou ter que pegar os meus R$ 500 e vou ter que guardar tudo. Não. Já ouviu falar em fracionar? Quem é minha aluna escuta muito eu falar sobre isso, né? Eu não gosto que ninguém corte nada. Ninguém tire nada da sua vida que te traz qualidade de vida. O lazer, o receber amigos, o viajar, o comprar roupa, comprar sapato, comprar coisas que quer. Não tire isso de ninguém. Só que a gente precisa entender o fracionamento. Você vai pegar os R$ 500 que você tem e vai colocar tudo para sair? Ah, mas só se vive uma vez. Não, só se morre uma vez. Viver se vive todos os dias. Bem frase de Instagram, mas é a realidade, né? Só se morre uma vez. Viver se vive todos os dias. E pensando que você tem uma expectativa de vida aí de pelo menos 88 anos de vida, quantos anos você tem? Quantos anos você tem ainda pela frente? E se você tem um histórico de família aí que já viveu mais do que isso, constrói seu histórico também. Passa do 100. Mas quer passar do 100 com dinheiro ou sem? Eu quero passar riquíssimo. Ah, se eu vou sofrer lá no Louvre, lá numa Paris, numa Nova York, não vou sofrer aqui não. Não, não tem como. Né? É igual aquela pessoa que é atropelada por uma bicicleta. Não quero, não quero. Tá? Se é para sofrer, vamos sofrer direito. Por outros motivos. Coisa do dia a dia não faz sentido. Então, entenda. Aqui eu coloquei o celular, mas poderia ser qualquer coisa. Então, assim, calma que vai piorar. Lembra da Giovana? Eita, Giovana, vai piorar, tá? Carlota, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade, pode abrir o microfone. Tcharam. É, cara, 160 horas por mês. Isso se você não for empreendedora, né? Porque se você for empreendedora, você vai trabalhar muito mais. Ah, tá. Não, era isso que eu queria saber mesmo. Se era por mês ou por...
Essa é por semana, é por mês, né? Não, é por mês, porque o brasileiro ou a brasileira trabalha uma média de 40 horas semanais, quando o seletista que trabalha 9 horas por dia. Porque o empreendedor e a empreendedora sabe que trabalha de 12 a 14 horas por dia. É que a gente não vai deixar isso tão pior do que já é, mas essa é a realidade. Por exemplo, eu trabalho em média 14 horas por dia, de 12 a 14 horas por dia. Então eu trabalho uma quantidade de horas muito maior. E essa é, na verdade, a maior parte dos empreendedores. É a média de trabalho, 12, 14 horas. Né? O que a gente precisa entender é, eu estou trabalhando 12, 14 horas por dia, estou tendo um resultado disso, além de pagar as minhas contas, eu estou tendo qualidade de vida, estou podendo comprar o que eu quero, investir no que eu quero, guardar dinheiro para o futuro, conseguir viver o hoje, ou estou sobrevivendo? Eu estou trabalhando a mais porque o meu mês não está cabendo no dinheiro que eu recebo. Então a gente precisa entender isso também. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, de comprar um sapato que você vai usar uma vez só, aquela blusinha que você comprou por impulso, o óculos da blogueira, a bolsa que uma amiga está revendendo, até as coisas mais simples. A barra de chocolate de R$ 10, o cursinho online que você comprou de R$ 20, mas você não está fazendo, o fast food, a academia que você paga e você não vai, o japa que você vai toda semana e não se programa. Você não está pagando isso com dinheiro. Você está pagando isso com tempo. E aí você começa a pensar, gente, o tempo está passando rápido demais. Não, o tempo não está passando rápido demais. Nada mudou neste sentido. A gente quer estar sobrecarregado para trabalhar mais, para fazer mais dinheiro, para pagar coisas que muitas vezes não foram porque eu queria de fato. Então, quando você começa a analisar isso, começa a entender por que a sua vida financeira está da forma como está. E algumas pessoas fazem tudo isso daqui de uma única vez. Aí soma tudo isso daqui. Aí a pessoa não compra um sapato, ela compra dois. Ah, Bruno, vou andar descalça? A questão não é essa, a questão é os exageros. O que está pegando na sociedade é exagero. Então, assim, eu começo a ter coisas que eu não precisava. Eu tenho 10 pares de tênis para a academia. Eu tenho 30 bermudas diferentes. Eu tenho 40 calças jeans diferentes. E aí eu olho meu guarda-roupa e eu falo assim: ah, não, mas isso daqui eu vou precisar. Todo mundo tem esse gatilho, né? O gatilho do apego. Ah, não, isso eu vou precisar. Você olha o armário da pessoa, tá cheio de Tupperware sem tampa. Dica de ouro para vocês, tá? Falando sobre prosperidade, energia e outras coisas. Calcinha rasgada, soltando elástico, manchada, sem fundo, meia furada, pote sem tampa, gente, xícara rachada. Ah, mas pode ser, sabe? Cara, pelo amor de Deus, não faça o pessoal lá dos muquiranas. A menina do paninho. Esse é o meme. Pesquisem. A menina do paninho. Aquilo ali para mim é terrível. Quem viu vai entender do que eu tô falando. É muito ruim. Ninguém quer viver uma vida de escassez. Todo mundo quer sair, todo mundo quer se divertir, todo mundo quer receber pessoas, todo mundo quer ser próspera. Só que a prosperidade ela é uma engrenagem. E para ela girar, você tem que limpar a sua vida de coisas que você não precisa. Isso serve para coisas, pessoas, trabalhos e ambientes. Porque às vezes você acha que é só limpar a sua casa. Às vezes não, você tem que limpar a sua agenda de contatos também, as pessoas com quem você se relaciona. Lembra no começo da aula? Você é a média das 5 pessoas com as quais você se relaciona. Então, né? Presta atenção com quem você anda também aí, ó. Queria jogar indireta não, mas começa a prestar atenção. Você está andando com quem? Com quem que você compartilha suas coisas? Sua vida financeira está difícil? Para quem que você está contando isso? Cuidado, hein? Cuidado. As pessoas podem opinar naquilo que elas sabem. Já ouviu aquele ditado que aquilo que não se sabe não se estraga? A gente sempre fala que sobre 3 coisas não se falam. Sobre o seu dinheiro, aliás, sobre a sua conta bancária, sobre o seu relacionamento e sobre o seu próximo passo. Ninguém tem que saber dessas 3 coisas. A não ser que você buscou um apoio financeiro, como é o meu caso. Eu tenho que saber para poder te auxiliar. Mas o seu próximo passo, sua conta bancária, sobre o seu relacionamento, ninguém tem que saber. Então, assim, como eu brinco com as pessoas, sabote o sabotador. Deixa as pessoas achar que você está na M. Deixa elas acharem. Nossa, fulano anda. Deixa. E você aparecer riquíssima, belíssima numa Paris. Já pensou?
a cara de tacho das pessoas, mas faça isso por você, não pelas outras pessoas. Mas uma vez que você não entende isso, era uma vez a liberdade financeira que morreu antes de existir. Então, olha só, imagina você nascer com a possibilidade de ter um recurso, poder ser grande, poder conquistar coisas maravilhosas através do dinheiro, através do conhecimento, e você vê que sua vida passou e você não viveu nada disso. Nem tudo é dinheiro, mas tudo é tempo. O que você está fazendo com o seu? Está gastando ele ou investindo? Será que seu eu do futuro está em perigo? Você já parou para analisar? Você está deixando a vida me levar? Aquela pessoa que ela senta na rodinha das amigas e ela acha engraçado ela falar para as outras pessoas que ela tá endividada, que o cartão veio não sei quanto. Tem uma menina na internet agora que ela comemora o aniversário da dívida dela com o Nubank, que tá chegando a 1 milhão. Ela virou esses dias e falou assim: olha, eu cheguei ao meu primeiro 1 milhão. Todo mundo falou: uau, ela chegou a 1 milhão. 1 milhão de dívida. E aí? Só que o problema é que você não paga essa conta com dinheiro, né? Você paga essa conta com tempo. Será que seu futuro tá em perigo? Será que agora, olhando para uma outra ótica, você está pensando muito no futuro e não está vivendo hoje? Vamos entender o equilíbrio. Tudo é equilíbrio, tá? Tudo é tempo. Tudo é dinheiro. E por que, que as pessoas fazem isso, ricas? Por causa de uma coisa chamada PEC. O que é a PEC? Pensamento, emoção e comportamento. Vocês vão ter uma aula só disso. Pensamento, emoção e comportamento. Ninguém acorda querendo comprar um carro. Acordei, vou ali na concessionária, vou tirar um carro. Acordei, vou pegar um jatinho, vou para Miami. Acordei, vou mandar meu marido para algum lugar e vou gastar o cartão de crédito dele. O meu acabou de aparecer aqui para mim. Então, a gente precisa entender que tudo começou nos seus pensamentos. Então, como que você lida com isso? Esta é a grande questão. O que você pensa que te gera uma emoção que vai trazer o comportamento do gasto? Então é aí que está a grande questão. Não acreditem, eu vivo falando isso. Vocês já devem ter visto, quem já viu o Instagram do Eclipse, eu já falei isso em stories, já falei isso em vídeo, falo isso aqui em aula, planilha não salva financeiro. É só ter uma ferramenta, é só ter o aplicativo, é só fazer consultoria. Não, gente. Essas coisas, elas nos ajudam a ter o resultado, mas elas não vão trazer a liberdade financeira sozinhas. Você vai ter que começar a vigiar os seus pensamentos. Então, você está lá no shopping, o que, que você pensa? Ixi, eu nem penso. Já passei na Americanas ali, já passei o cartão, tenho um celular contactless. Aproximou o celular, já era, passou. É só o barulhinho da maquininha. O meu cartão tem contactless, é só aproximar. Você tira o que seria uma dificuldade no seu dia a dia para facilitar a compra. Você ajuda o sabotador. Você é a pessoa que você passa no shopping todos os dias, vai tomar um cafezinho todos os dias e acredite, ou um cafezinho não muda a sua vida, nem para mais nem para menos. Mas cafezinhos no decorrer do seu mês, no decorrer do seu semestre, no decorrer do seu ano, vão acabar com o seu financeiro. Então, tudo começa com o pensamento. Então, começa a vigiar o pensamento, porque aí você vai ter que começar a analisar as suas emoções. Quando você tem dinheiro na conta, o que, que passa na sua cabeça? Eu vou pedir um iFood. Eu vou viajar. Eu vou antecipar uma conta. Porque se o dinheiro ficar na conta, eu vou gastar. Eu vou comprar tal coisa para tal pessoa. O dinheiro que está na minha conta fica na minha conta, não tem problema nenhum. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir. Vou pegar esse dinheiro e vou investir num curso que vai me capacitar para fazer mais dinheiro para alcançar a liberdade financeira. O pensamento gera qual emoção? Tem pessoas que têm um pensamento de, se eu tiver dinheiro eu vou gastar. Então é melhor eu já gastar. Tem pessoas que falam assim, se eu guardar dinheiro para uma reserva financeira, toda hora eu vou ter uma emergência. Então por que eu vou guardar dinheiro? Aí vem a emoção, tristeza, angústia, raiva, para algumas pessoas alegria. Então, lembram daquele filme Divertidamente? Assistam 1 e 2. Eles falam exatamente sobre emoção e comportamento. Né? Pensamento, emoção e comportamento. Tá? A gente vai falar sobre isso aqui mais para frente nas aulas, só para vocês começarem a ter um gostinho do que a gente vai ver.
Adianto que a gente vai mexer em umas feridas que não são tão legais assim de ser mexidas. Porque o que eu faço hoje na minha vida financeira, o meu comportamento, ele vem de uma emoção e de um pensamento. Pensamento é lembrança. As lembranças são boas e são ruins. Então, querendo ou não, é como se eu estivesse passando um filme na minha cabeça que me gera uma emoção que vai me trazer um comportamento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Senão, a gente desenvolve aspecto de depressão, aspecto de ansiedade, às vezes os dois ao mesmo tempo. Essa coisa que está surgindo das pessoas falam assim: eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Todos nós temos, em algum grau. Alguns mais aflorados, alguns menos. Isso vai impactar no seu resultado financeiro. Nossa, eu achei que ia fazer um curso de finanças. Pois é, mas para você ter resultado financeiro, você precisa entender o seu psicológico também. Tem gente que é relutante, né? Não quer falar, não quer ver, não quer mexer. Continua com o mesmo resultado? Não tem como você evoluir sem mexer, tá? Então a gente vai trabalhar umas caixinhas aí que não são muito confortáveis. Mas eu adianto também que dá bom no final. Quando você analisa do ponto de vista da melhoria, da busca da melhoria, dá bom. Tá? Se você ficar olhando para culpa, para somente responsabilidade, acusação, eu não deveria ter feito, não deveria ter comprado, eu não, esse não ele vai ter um peso muito grande no decorrer da sua vida também, certo? E aí, lembram desse carinha, esse tchuco maravilhoso do Bonner? Pois é. Daqui para frente, quando esse cara aparecer para falar sobre economia na TV, vocês vão voltar e vão adorar, ou qualquer pessoa que fale sobre economia. Sabe por quê? A gente foi relutante a vida inteira com tudo aquilo que era para o nosso bem. Esta é a realidade. E porque isso é um mecanismo natural do nosso subconsciente. O seu cérebro, o seu subconsciente te afastam daquilo que é bom e daquilo que é ruim. É um mecanismo de defesa natural. Então, todas as vezes que o Bonner aparecia lá para falar do dólar, do câmbio, na verdade, que ele aparecia para falar da taxa base de juros, taxa básica de juros, a taxa Selic, que ele vinha falar sobre a economia em outros países, todo mundo corria igual o diabo foge da cruz. Pois é, a partir de agora vocês vão ter que ver isso. Sabe por quê? Se nós tivéssemos visto isso lá atrás, o país não estaria na situação que ele está hoje. Bruno, mas o curso é para mim, é a minha vida. O que eu tenho a ver com os outros? Que na roda da vida, tudo vai bater em você. Então, se preocupe também com o que está acontecendo no seu país, na sua economia, na sua cidade, com as pessoas próximas a você, porque tudo te impacta. Tudo te impacta. Se faz parte do seu dia a dia, te impacta. Tá? Então, a partir de hoje, o Bonner ele vai fazer parte do nosso dia a dia. Tá? O Bonner e qualquer outra autoridade que fala sobre finanças. Tá? Aqui eu trouxe o exemplo do Bonner, mas nós vamos ter vários. A gente vai ter várias pessoas do mercado financeiro. O Bonner ele é jornalista, né? Ele não fala só sobre isso. Mas ele foi uma figura, ele é uma figura emblemática quando a gente fala de economia no país. Porque ele trabalha no Jornal Nacional, o jornal mais importante do país até hoje. Então, a gente vai entender que essas figuras vão fazer parte do nosso dia a dia e não tem para onde correr. Seja num jornal, seja num site, seja num blog, a gente vai precisar acompanhar a economia. Não tem só como guardar dinheiro, cuidar do seu dinheiro, investir, empreender e não olhar para a economia. Você nunca vai saber se você está bem ou está mal. Se o que você está guardando está em risco ou está seguro. Então, isso faz muita diferença também quando você acompanha. E aí a gente vai falar sobre uma coisa chamada inflação. Imagina você guardar cenzão e você chega lá e cenzão compra menos. Isso é inflação. A inflação é a desvalorização do nosso dinheiro, em outras palavras. Tá? Como que isso acontece? Hoje você vai com R$ 100 ao supermercado e consegue comprar 10 itens. No passado, você conseguia comprar 50 itens. No futuro, você vai conseguir comprar um. 50, 10, 1. Inflação. Desvalorização do seu dinheiro. Então, se você é a pessoa que guarda dinheiro em casa, seu dinheiro já está desvalorizado. Né? Não é só a traça que vai comer. Já era, perdeu o valor de mercado. Então, assim, a única coisa que se valoriza guardando em casa é ouro. Porque o ouro não sofre inflação, desvalorização do dinheiro. Agora, imagina aquela pessoa que ela está toda endividada, acha graça porque está endividada, e a gente vai ter uma aula aqui sobre o poder das palavras.
A pessoa acha graça porque está toda endividada, não tem controle nenhum. Quando decide guardar dinheiro, guarda dinheiro em casa ou guarda na poupança. Poxa vida, hein? Imagina, seu dinheiro ser comido, cair pela metade. Ou, por exemplo, você guardar R$ 100 na poupança, daqui a um ano você volta em 110, só que 110 tem o mesmo valor de 90. Você tentou guardar, mas deu ruim. E a inflação ela faz parte do dia a dia. Vocês vão acordar, botou o pé para fora da cama, seu dinheiro passa a valer menos. Tá bom, então como é que eu vou fazer isso se valorizar? Conhecimento é poder, e poder liberta. E podem tirar tudo de vocês, menos conhecimento. Então, isso é uma pergunta que eu tenho que fazer. Se hoje eu ficasse sem qualquer recurso, o que eu poderia fazer para levantar a minha vida financeira? Imagina que você não tem celular, você não tem computador, você não tem carro, você não tem casa, você não tem nada. Qual é a única coisa que você vai poder utilizar para te trazer tudo de volta? Conhecimento. Tá? E conhecimento é algo que não sofre inflação, não sofre desvalorização. Quanto mais você sabe, mais você precisa entender que mais você precisa saber. E quanto mais você sabe, mais dinheiro você tem e menos inflação você sofre. Então, isso vai fazer parte do nosso dia a dia também. Para vocês terem uma ideia, do ano de 94 até o presente momento, 2024, nós estamos falando de 30 anos do dinheiro, 30 anos da moeda real. R$ 100 lá de 94 hoje valem pouco mais do que R$ 15. Isso mesmo. Tem lá um conteúdo no Instagram da Clibs que eu mostro quanto que cada moeda está valendo hoje. Então, por exemplo, se eu não me engano, R$ 10 hoje valeriam 1,38, alguma coisa assim. Então, o nosso dinheiro, ele foi perdendo valor com o mercado, né? Então, o real, ele foi criado exatamente por causa da hiperinflação. A inflação que aconteceu lá na década de 90 e as trocas de moedas tiveram que acontecer para voltar a fazer o nosso dinheiro valer um pouco mais. Só que isso é literalmente tapar o sol com a peneira. Não resolveu o problema financeiro do país. Então nós temos há 30 anos uma moeda se desvalorizando. E pode ser que no futuro o real seja substituído. Porque isso já aconteceu no passado. Então, assim, coisas que aconteceram no passado, às vezes se repetem no presente e no futuro. E a gente tem que ficar de olho nisso também. Então, seu dinheiro ele se desvaloriza todo dia. Então, imagina que você não controla suas contas, você não sabe quanto você faz de dinheiro, você não faz mais dinheiro do que o que você recebe ou o que você precisa para viver, e o pouco que você tem, você ainda deixa numa poupança para perder valor. Você paga juros, você paga endividamento, vai acabar que todo e qualquer dinheiro que você fizer a mais vai ser corroído pelo tempo. Então prestem bastante atenção nesse fator inflação também. E a inflação ela acontece na economia por causa de dois fatores: oferta e demanda. Oferta é o que é vendido no mercado, e vamos entender que o mercado é o mundo. Então vamos pensar o seguinte: oferta é tudo e qualquer produto que você compra de outras pessoas. Demanda é a quantidade de pessoas que querem aquele produto. Então, quando você tem uma oferta muito baixa de um produto e uma demanda de pessoas interessadas muito grande, aquele produto que custava R$ 10 passa a custar 20, 30, 40, 50, porque tem uma demanda de pessoas interessadas muito grande. Vou dar o exemplo da época da pandemia. Na pandemia, acredito que a maior parte de vocês se recordam que nós tivemos o auxílio emergencial. Vamos pensar o seguinte: antes da pandemia, eu tinha uma mãe de família ou um pai de família que tinha mais 4 pessoas que dependiam dela, tá? Só ela trabalhava e as outras 4 pessoas dependiam dela. Então, o poder de compra dessa família era só de uma pessoa. Com a pandemia, essa pessoa ela parou de trabalhar fora e começou a receber auxílio emergencial. Só que não só ela começou a receber o auxílio emergencial, como outras pessoas da família dela começaram a receber também. Então, o poder de compra dessa família, que era de 1, mudou para 5. Só que a produção deste produto continuava a mesma. Então, se eu tenho agora o poder de compra de 5 pessoas e eu tenho este mesmo produto, agora este produto vai ficar muito mais caro, porque eu tenho mais dinheiro em circulação, porém eu não tenho tanto produto assim. E para ter mais um agravante, os produtores de alimentos aqui no Brasil podiam vender a sua produção para fora do Brasil em dólar.
E o dólar já estava lá na casa dos R$ 5, 4 e pouco, R$ 5. Se você fosse produtora de um alimento, você ia preferir vender esse alimento em real ou vender ele em dólar? Eu iria preferir vender ele em dólar. E a lei de proteção diz que o produtor tem que deixar 20% da sua produção no país. Então, ele ia deixar 20 no Brasil e 80 ele ia mandar para fora. Olha só o combo da misericórdia. Por quê? A oferta que gera baixa foi menor ainda. Tem menos produto ainda no nosso mercado. O dinheiro aumentou. Logo você via o café a R$ 30, o arroz a 35, R$ 40. Você via o óleo a 15, R$ 16. Por quê? Produção estava sendo mandada para fora do país, estava ficando uma quantidade menor, mas as pessoas tinham mais dinheiro. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, o auxílio emergencial ele foi acabando. Então, olha só, produto caro, mas as pessoas tinham dinheiro para pagar. Porque eram 5 pessoas agora recebendo auxílio emergencial. Com o calendário acabando, o poder de compra dessas pessoas começou a ser reduzido de novo. Então, o auxílio foi acabando e o preço dos produtos estava lá em cima. Então, isso gerou a inflação. Produto muito caro, pessoas com pouco dinheiro. Então, o que era uma distância pequena até foi aumentando. Então, a pessoa que antes recebia o dinheiro para comer, agora nem tinha dinheiro suficiente para comer. É por isso que não existe essa história que a gente vê na internet de educador financeiro, que eu não considero educador financeiro, falando que você vai com R$ 1.500 conseguir viver, guardar dinheiro, comer, pagar as suas contas do dia a dia e ter lazer. Gente, não dá, não tem como. Eu sou a favor de fazer mais dinheiro, fazer mais riqueza, para você conseguir ter mais liberdade para tomar decisão. Claro que se você consegue, com R$ 1.500, trabalhar um orçamento para honrar os seus compromissos, ok, mas você não vai conseguir acessar tudo que está disponível para você. Viajar, comprar, comer, passear, ter lazer, isso vai ser muito mais difícil. Então, preciso entender que não é só economizar dinheiro, não é só controlar o pouco, eu preciso fazer mais dinheiro. Então, eu falo muito isso, principalmente em consultoria. Não é só reduzir o que já é pouco. Então, se eu vivo com R$ 1.500, eu estou conseguindo economizar 100, não vai fazer diferença na minha vida? É claro que vai. Se você nunca guardou dinheiro, se você nunca controlou o seu dinheiro, só o ato de fazer isso já é uma vitória. Mas eu preciso entender aquela frase que diz: antes feito do que perfeito. Ok. Mas depois de feito, eu tenho que buscar o perfeito. Então, primeiro eu controlo o que eu tenho e consigo trabalhar com aquilo que eu tenho. Se eu posso cortar e reduzir, eu vou fazer isso por um período de tempo. Só que quando a gente fala do fator inflação, mesmo que você reduza o seu custo de vida, o pouco que você deixa no seu dia a dia vai ficar mais caro. Então, eu vou deixar o básico. Alimentação, água, luz, internet, telefone, moradia, se eu pago um financiamento, ou se eu tenho casa própria, ou pago aluguel. Eu vou deixar essas coisas. E aí eu vou conseguir viver melhor. Então, mas com o passar do tempo, oferta, demanda. Vão surgir mais pessoas interessadas por isso, automaticamente eles vão ter que aumentar a demanda. Se eu tiver uma oferta baixa desse produto, ele vai ficar mais caro. Então a gente fala, por exemplo, de coisas que as pessoas nunca olham. Recurso hídrico, água. Aumento populacional, o planeta continua do mesmo tamanho. O que vai acontecer com a água? Ela vai ficando mais cara. Cada dia mais cara. Então a gente começa a perceber que, peraí, mesmo que eu tenha dinheiro, pode ser que eu tenha que comprar uma quantidade reduzida. Minha conta de água vai ficar mais cara, minha conta de luz vai ficar mais cara, a moradia vai se tornar mais cara, coisas básicas do dia a dia, a sua compra do mês, sua compra de mercado, vai tudo ficar mais caro. Então a gente precisa entender como isso afeta o nosso bolso e os nossos investimentos. Porque a inflação, ela não só aumenta o preço das coisas, ela joga os investimentos lá embaixo. Então, se você não entender que você vai precisar empreender, investir e cuidar melhor do dinheiro que você tem, você vai ser corroída por essa inflação. Você sempre vai perceber que você está trabalhando cada dia mais e está vivendo básico.
Sabe aquela pessoa que ela trabalha fora, ela está empreendendo, ela está tentando investir, mas ela está sempre esgotada. Ela não tem qualidade nenhuma de vida, porque já é muito difícil. Está tudo muito complicado no sentido de valores na economia. Então, se eu entendo isso, eu começo a criar estratégias que vão me trazer mais retorno financeiro, certo? E é claro que eu vou trabalhar isso dentro do que eu quero. Então, para algumas pessoas, ter mais recursos é mais importante, para outras não é tão importante. Tem pessoas que vivem com o básico e está tudo bem para elas. E tem pessoas que querem ter o máximo de recursos possíveis. A gente tem que olhar para isso também, certo? Então, a inflação tem os seus preferidos. E os seus preferidos, que são os mais afetados, são os assalariados e os pensionistas. Por quê? O preço das coisas sobe, mas geralmente o assalariado e o pensionista não tem esse reajuste. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo brasileiro era para ser 5 vezes o que ele é. Então, se ele é 1.500, é só você fazer as contas. 1.500, 3, 4,5, 6, 7,5. Era para o salário mínimo brasileiro ser R$ 7.500, pelo valor da economia que nós temos. Quando a gente olha para o dólar e fala, nossa, o dólar está caro, ele está custando 5,60. Não é o dólar que está caro, é a comparação entre o valor da moeda dólar com o real. Então, o nosso R$ 1, como a gente viu, vale pouco mais de R$ 15 hoje quando a gente fala de 100. O dólar não se valorizou, é o nosso dinheiro que se desvalorizou. Porque se você olhar para as outras economias, o dólar vai ter um peso diferente em cada moeda. E ele é o que a gente chama de moeda de referência, né? Benchmark, comparação. A gente compara o dólar com outras moedas. Então, quem é mais afetado quando a inflação sobe? Assalariado e pensionista. Quando você vê o aumento do salário mínimo saindo, sei lá, de 1.400 para 1.500, 1.500 para 1.600, R$ 100 não muda nada a sua vida. Existe o que a gente chama de inflação do governo e inflação pessoal. A inflação do governo é medida pela média. Então ele olha para a sociedade como um todo e fala, vamos fazer um reajuste de R$ 100 no salário mínimo. Só que, na sua inflação pessoal, a escola dos seus filhos ficou mais cara, a sua compra de mercado ficou mais cara, os seus gastos do dia a dia ficaram mais caros. Então, será que R$ 100 de aumento vai mudar a sua vida? Óbvio que não. Então, existe a inflação projetada pelo governo e existe a inflação do seu dia a dia. Então, se você tem filhos em escola particular, ou você faz faculdade, ou você tem uma empresa, você tem um negócio próprio, você vai ver que tudo aumenta. E não é R$ 100 de aumento que vai fazer a diferença. E isso daqui vai afetar todos os níveis. Vai afetar a dona de casa, vai afetar a empreendedora que é dona de salão, que é dona de confeitaria, que é dona de padaria ou dona de loja de sapato, qualquer tipo de empresa. Vai afetar quem é investidora, vai afetar todo mundo. Então, se você é dona de empresa, se você é dona, por exemplo, de um salão, você vai perceber que o produto para atender sua cliente está mais caro. E se você cobra o mesmo preço, você está pagando para trabalhar. Ah, eu nunca parei para pensar na formação de preço do meu serviço. Então, dentro do preço, tem a inflação. Para a sorte de vocês vão aprender isso. Tá? Precificação. Então, os mais afetados vão ser os assalariados e os pensionistas. Não tem um ajuste o tempo todo. Então, a gente tem um ajuste anual. E esse ajuste anual, infelizmente, não é o suficiente para pagar o custo de vida. Por isso que a gente vê tantas pessoas hoje, infelizmente, voltando para o mercado de trabalho porque não foi o suficiente. Os menos afetados, os empreendedores que trabalham formação de preço de venda. Porque se eu vejo que os preços na economia estão aumentando, eu vou reajustando o preço do meu produto ou do meu serviço. E o cliente vai virar e falar, mas está mais caro. Mas tudo está mais caro. Só que eu consigo reajustar isso. Então, por exemplo, eu vou ter sim que trabalhar mais, ter mais recursos financeiros para pagar o que eu pagava antes com menos no passado. Isso é inflação, certo? E aí a gente vai ter isso num nome que vai fazer parte do nosso dia a dia, que é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele mede o aumento principalmente da moradia,
da alimentação, de saúde. Então, isso é a inflação. A economia olha para tudo que a gente consome no dia a dia e faz uma média desses preços, desses aumentos. A gente vai aprender isso nas aulas de investimentos. O que é IPCA? O que é Selic? Então, mas quem poderá nos defender desta inflação? É o que todo mundo pergunta. Quem vai poder proteger o brasileiro deste aumento desenfreado nos preços? Ela tem um nome: Selic. Selic é a taxa, né, ou Serviço Especial de Liquidação e Custódia. Ela nasceu para proteger a gente da inflação. Quando a inflação aumenta, a Selic aumenta também para proteger o nosso poder de compra. Então é como se literalmente aqui, igual na imagem que eu estou mostrando, a inflação falasse assim: eu vou disparar, eu vou aumentar o preço de tudo. E a Selic vira e fala assim: você não vai nada, porque quem manda aqui sou eu. Só que quando a Selic aumenta, a gente tem um problema. Quando a gente acha que a Selic aumentar uma coisa boa, depende muito de que lado da equação você está. Para quem investe, é muito bom. Para quem deve, não. Porque o financiamento imobiliário fica mais caro, as dívidas do cartão de crédito ficam mais caras, os empréstimos ficam mais caros. Em resumo, a vida toda fica mais cara. Porque o dono de empresa, o produtor, vai ter que baixar os preços. Mas se ele baixar os preços, ele vai ter menos lucro. Com menos lucro, ele não contrata, ele não produz e ele não faz mais vendas. Quando a Selic está em queda, porque a inflação caiu também, a gente consegue ter uma recuperação na economia. Então, a partir de hoje, a gente vai olhar para a Selic e para a inflação, porque isso vai impactar a sua vida pessoal, sua empresa e os seus investimentos. Bruno, não entendi nada o que é essa Selic, o que é essa inflação. Calma, a gente vai ter aulas específicas para cada um destes temas. O que você precisa entender é que, se você não cuidar do seu dinheiro, a inflação vai comer tudo. Tudo, não vai sobrar nada, tá? Imagina que a inflação é uma traça. Ela corrói tudo. Então, a Selic ela serve para a proteção. Porém, quando a Selic aumenta para nos proteger, ela tem um custo. E o custo é, se você tentar pegar um empréstimo, esse empréstimo vai estar mais caro, porque os bancos utilizam a taxa Selic como referência para emprestar dinheiro. Se a Selic aumenta, o empréstimo fica mais caro, financiamento imobiliário fica mais caro, entre outras coisas, quando a gente vai pegar dinheiro emprestado, tá? E aí a gente vai aprender também sobre um cara chamado Bulletin Focus. É um cara que toda semana você vai receber um e-mail gratuito e ele vai trazer 4 métricas principais na economia: IPCA, que é a inflação; PIB, Produto Interno Bruto; câmbio, que é o dólar especificamente; e a taxa Selic. Ele mostra para a gente como vai estar a economia no ano atual, até o final dele, e os próximos 3 anos para frente. Então, a gente já tem uma projeção de como vai estar a economia em 2025, 26 e 2027. Então, imagina você conseguir, com essas informações, já se programar pelos próximos 3 anos da sua vida na economia. Quanto você vai ter que fazer para empreender, quanto você vai ter que fazer para guardar dinheiro, quanto que você vai ter que controlar das suas despesas. A gente vai aprender sobre o Bulletin Focus também nas aulas de investimento. Ele vai mostrar para a gente se a inflação vai aumentar, se ela vai diminuir, se a Selic vai aumentar e vai diminuir, se o dinheiro vai ficar mais caro, se ele vai ficar mais barato, se você vai precisar trabalhar mais ou se você vai poder dar uma sossegada. Então, basicamente, não, você não vai poder dar uma sossegada. Mas ele vai mostrar como vai estar os próximos anos aí da economia, se nada mudar. Porque o Boletim Focus, ele muda toda semana. Ele é a bola de cristal rachada. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, assim, ele mostra uma previsão, porém, pode ser que isso se concretize, pode ser que não, tá? Hoje, a nossa taxa Selic atual está em 10,50% ao ano. E provavelmente ela vai ficar assim até o final do ano. O que significa isso? Significa que qualquer compra que você faça, qualquer dívida que você faça, ela vai ter mais ou menos esses juros em cima dela, tá? 10,5%, tá? Ela vem caindo desde o ano passado para controlar a inflação, porém ela está estagnada aí na casa dos 10,5%. Nós tivemos uma reunião do Copom agora no dia
acho que 27, não, 26, 25, 24. Dia 24 agora de julho, nós tivemos uma reunião do Copom e a taxa de juros está desde lá em 10,5% e ela não vai cair provavelmente até o final do ano. Tá? Então a gente vai aprender sobre taxa Selic porque ela vai virar nossa melhor amiga daqui para frente, certo? Ela é o termômetro da economia, ok? E aí a gente fala um pouquinho também sobre desemprego e previdência social. Bom, as pessoas devem ter percebido que a gente está perdendo cada vez mais mão de obra. Não importa se você é empreendedora, não importa se você é seletista, a gente está vendo que o mercado de trabalho está muito difícil, né? Tanto por falta de qualificação das pessoas, ou porque as pessoas não aceitam mais trabalhar como se trabalhava antes, muito porque depois da pandemia as pessoas começaram a rever a forma de trabalho. Então, assim, quem paga a aposentadoria? Quem está trabalhando hoje. Se eu tenho pessoas desempregadas no Brasil, não tem recolhimento para a Previdência. Logo, o dinheiro que está sendo pago para quem já está aposentado está vindo de algum lugar. E esse lugar é o cofre público. Então, a gente chama isso de rombo da Previdência. Cada ano que passa, tem menos dinheiro disponível para pagar a Previdência. Previdência é essa que eu e você vamos depender no futuro, que é o que vai pagar a aposentadoria. Então, se você hoje não guarda dinheiro, ou se você é CLTista e só guarda o que é recolhido na folha de pagamento, saiba que corre-se o risco de, na hora de você se aposentar, não ter dinheiro para te pagar. E automaticamente toda a economia entra num looping aí de falta de recurso. Porque não tem trabalho, não tem previdência, não tem assistencialismo, não tem moradia de qualidade, você não tem qualidade na saúde, em moradia, em qualquer coisa. É um efeito cascata, certo? Então, nós vamos falar bastante sobre previdência daqui para frente. Vamos ter aula de carteira para isso, tá? Então presta bastante atenção nisso também. Carla, você levantou a mão. Você quer me perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar assim, era sobre a taxa Selic, que hoje você diz que ela tá diminuindo, né? E a inflação, vamos dizer então que pela análise do governo, ela também estaria diminuindo, né? Se a Selic está diminuindo, a inflação, para ver se eu entendi direito. Só que o nosso poder de compra também diminuiu, né? Uhum. Então, isso significa que a gente está numa crise danada. É Exato. isso? Tá certo o meu raciocínio? O raciocínio está perfeito. E aí a gente começa a pensar o seguinte: será que o que realmente está sendo feito é o ideal? Porque foi o que a Carla falou. O governo está otimista com a redução da inflação, com a queda da taxa de juros, que vem caindo aí durante um tempo, mas ninguém, acredito eu, que está sentindo que o poder de compra aumentou. Eu continuo comprando a mesma coisa com o mesmo dinheiro. Às vezes eu estou comprando até menos. Por quê? Eu não estou sentindo que as coisas estão ficando mais baratas. Então a gente precisa enxergar se existe o que a gente chama de manipulação política. Por isso que vocês estão fazendo esse curso, senso crítico. A gente começa a perceber, peraí, o governo e o Banco Central estão diminuindo, a inflação está caindo, a taxa de juros está caindo, mas eu não estou sentindo que o meu dinheiro está rendendo mais. Não estou sentindo que eu estou passando o mês e a minha compra de mês está durando mais, eu estou conseguindo comprar mais. Então, existe uma disparidade aí do que é a realidade do que está sendo feito. E basicamente essa é a linha de raciocínio. Não está tendo diminuição nos preços. Tanto é que a última queda da taxa Selic, se eu não me engano, foi em maio. De lá para cá não caiu mais. Por quê? Se a inflação fica estagnada, se ela não diminui, pelo contrário, a gente só tem a desvalorização do dinheiro, não tem como eu baixar a taxa de juros. Então a taxa de juros ela precisa sempre ficar mais alta do que a inflação. Senão, nosso poder de compra ele vai ladeira abaixo. Então a gente começa a olhar para outros países aqui ao lado que sofrem uma inflação absurda. Então, a gente consegue entender que existe uma certa manipulação política. Se vocês voltarem na linha do tempo, acho que no meio do ano passado existiu uma certa briga
entre o presidente do país, como presidente do Banco Central, porque ele questionava o porquê a taxa de juros no país não caía. E aí o Banco Central foi muito incisivo e disse: porque os preços não estão abaixando. Eu não vou baixar a taxa de juros porque você, presidente, quer que eu baixe para mostrar que você está tendo um bom governo. Porque o Banco Central, que é o responsável, junto com o Copom, por decidir se a taxa de juros aumenta ou diminui. E eles olharam para a economia e falaram assim: nada baixou, nada melhorou, não vamos baixar. O presidente ele pode dar um pulo maior que o Palácio do Planalto. Ele não vai conseguir mudar nada disso, porque não é ele que manda. Então, como eu sempre destaco, o Banco Central e o Copom são autarquias, ou seja, autoridades separadas do governo. Então, nenhum presidente pode mandar no Banco Central. Ele pode ter um presidente do seu mandato que faça parte do Banco Central, que possa até mesmo ser o presidente, como é o caso do atual, então. Mas ele não pode tomar uma decisão. Ele não pode fazer o que ele quer. Então, o que ele faz? Ele começa a manipular algumas coisas na economia para que a taxa de juros comece ali, se não baixar, parecer que a inflação está caindo, mas a gente sabe que não está. Né? Então, isso começa a ser questionado ali, algumas questões referentes ao governo. Isso também impacta, como eu estou falando aqui, da Previdência, porque se eu tenho desemprego, né, o que eu vou ter? Menos recolhimento da Previdência. E aí começam as reformas. Você vai ter que trabalhar mais anos, você vai ter que recolher mais anos. E olha só, você vai trabalhar mais anos, você vai recolher mais anos, sem a garantia de que você vai receber. Porque entendam, quando você faz o recolhimento para a Previdência, você está garantindo o direito a ter o benefício. Se você vai receber, outra história. Eu garanto o benefício. Mas se vão conseguir me pagar, é outra história. E tem a galera, e isso foi muito incrustado na nossa cultura, de que trabalho registrado. Registrado é segurança. Registrado está garantindo sua aposentadoria. Não tá, nunca teve. A galera conseguiu se aposentar, show de bola, conseguiu. Quem está vindo agora não vai conseguir. E isso não acontece com as previdências privadas. Tá? E é por isso que existe a previdência privada. A previdência privada, ela foi criada para ser um complemento da previdência social. Social feita pelo governo. Recolhimento para pagar o benefício no futuro. Então, entende-se que, pela lógica da saúde da previdência, tudo que eu recolho hoje, eu deveria guardar para pagar quem vai se aposentar no futuro. Mas tudo que eu recolho hoje, eu pago para quem já está aposentado hoje. E quem está pagando essa conta é quem está trabalhando hoje. Então, quem trabalha hoje paga para quem já está aposentado. E quem vai se aposentar no futuro vai depender de quem estiver trabalhando no mercado naquele momento para pagar a sua aposentadoria. Se tem desemprego, não tem aposentadoria. Entendeu? É isso. A previdência privada ela foi criada para você fazer um fundo de reserva para conseguir se aposentar no futuro. Então, além de depender da previdência social, você teria a previdência privada, essa contratação à parte, para conseguir se aposentar, tá? Só que também a previdência privada, ela é uma alternativa, porém ela não é a única. Vocês vão aprender comigo aqui carteira previdenciária. Carteira previdenciária é uma série de investimentos que nós vamos escolher para vocês montarem a aposentadoria de vocês. Para não depender de governo, não depender de filho, para não depender de chefe, para não depender de cliente, tá? Então, por isso que a gente vai criar uma carteira previdenciária, certo? E aí, como a Previdência Social, né, ela já vem numa situação cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, a gente tem um rombo da Previdência. Então, imagina o seguinte, o rombo da Previdência é como se fosse um buraco, lá dentro eu tenho as pessoas aposentadas esperando cair o dinheiro. E esse dinheiro, ele vem da arrecadação de quem está trabalhando hoje. Então, imagina que cada ano que passa, com desemprego, ou com as pessoas trabalhando no regime informal e não tendo um CNPJ para recolher imposto, cada ano que passa, a quantidade de pessoas aposentadas vai aumentando, então esse buraco vai aumentando, porém, é como se eu viesse com um carrinho de mão, com dinheiro, e jogasse lá dentro.
mas isso não cobre o buraco, porque o buraco cada vez está maior. Então, quantos carrinhos será que eu ia precisar para jogar nesse buraco para tapar ele? Este é o rombo da Previdência que a gente escuta tanto falar. Cada ano que passa, a expectativa de vida dos brasileiros vai aumentando. Então, há 2 anos atrás, a expectativa de vida da mulher era 82 anos. Agora, ela vai viver até os 88. Então, imagina que se eu vou ter mais pessoas vivendo, esse rombo vai aumentar. Eu vou ter mais pessoas aposentadas. Só que no outro lado da equação, eu tenho menos pessoas trabalhando. Então, cada dia que passa, o buraco aumenta, porque eu tenho mais pessoas aposentadas, e o carrinho de mão do dinheiro vai ficando cada vez menor. Então, vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro para pagar esta conta. Pois é isso. Esta é a Previdência Social hoje. Então, as pessoas buscam alternativas, empreender, investir numa previdência privada. A gente vai aprender sobre previdências privadas aqui também, vocês vão ter aula de previdência. Então, a gente começa a entender, peraí, já que eu estou pagando, mas eu não tenho garantia que eu vou receber isso no futuro, eu preciso me mexer. Aí imagina a pessoa que, voltando à equação, não cuida do dinheiro, não empreende, não investe e está achando que está tudo bem porque está recolhendo para a Previdência. Ela vai chegar lá no futuro, vai, né, com a bolsinha dela embaixo do braço e falar assim, olha, chegou a hora de eu me aposentar. Vai ter uma nova reforma da Previdência, vão esticar o tempo para você se aposentar. Imagina você com 70, 80 anos trabalhando porque precisa de dinheiro. Qual vai ser a qualidade desse trabalho? Qual vai ser a qualidade física que você vai ter? Mental. Então não faz muito sentido, né? E aí entra o fenômeno chamado empreendedorismo. Algumas poucas pessoas aqui no Brasil investem por oportunidade, que é essa barrinha bem pequena, e a maior parte da galera empreende por necessidade. Nós precisamos aproveitar a oportunidade de empreender porque podemos, não porque precisamos. Precisar de dinheiro, todos precisam. Mas eu preciso enxergar aqui, eu vou empreender com qualidade. Eu vou investir melhor na minha empresa, se eu não tenho algo, eu vou começar a empreender, eu não vou depender só do meu salário. Warren Buffett, que é o maior investidor pessoa física viva hoje, tem mais de 90 anos, ele é americano, diz uma frase que é muito verdadeira. Quem tem uma única fonte de renda está a um passo da miséria. Porque se você perder essa única fonte de renda, ferrou. Tá? Então a gente vai aprender tudo isso. Nós vamos aprender sobre os investimentos, nós vamos aprender primeiro sobre a parte da organização financeira, então a gente vai organizar essas casas para que vocês consigam cuidar melhor do dinheiro de vocês. Nós vamos aprender os investimentos e empreendedorismo. Trabalhando esses 3 pilares, aí sim eu posso garantir para vocês que vocês vão realmente se tornar as ricas da família. Não tem como uma pessoa que cuida do seu dinheiro, empreende e investe ser quebrada. Não tem como. É só se ela quebrar algum desses ciclos. É só se ela não fizer alguma dessas partes. E a gente precisa enxergar que isso é médio e longo prazo. Não vai ser amanhã que você vai estar rica. Sim, sinto muito. Eu imaginava que você queria escutar isso, senhoras. Não vai ser amanhã, tá? Ano que vem, talvez também não. Daqui 10 anos, bem provável. 20 anos, com certeza. Ah, eu não tenho todo esse tempo. Ah, você tem. Você tem. Pode ter certeza que você tem. Se é uma certeza que a gente tem, é que você vai ter tempo. Tá? Então a gente vai aprender sobre tudo isso. E na nossa próxima aula, do sábado, nós vamos aprender sobre orçamento adequado. Vamos começar a trabalhar a nossa planilha. Reserva de emergência e de oportunidade. Metas de vida e projeção de futuro. Então, no nosso próximo encontro do sábado, nós vamos ver tudo isso. Na sexta-feira à noite, nós temos a primeira revisão da aula da semana, que é a revisão da aula de hoje. Então, lá eu vou trazer os principais tópicos desta aula, certo? Para quem está participando aqui da aula ao vivo, no sábado, não tem obrigatoriedade de participar do aulão da sexta-feira. Mas eu acho interessante para você fixar os conteúdos. Tá? Até porque, se durante esta semana você for pesquisando outros assuntos, você pode também trazer isso daqui para a aula, tá bom? Certo? Então, nós temos um encontro oficialmente no sábado, 9 horas da manhã, porém, na sexta-feira anterior,
né, na sexta-feira, a gente tem a nossa reunião ali de revisão dos conteúdos, certo? Alguém tem uma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, porque o momento aqui no ao vivo é este. Bruno, posso mandar mensagem lá pelo WhatsApp? Pode, deve. Só não mandem correntes no grupo, porque eu quebro, tá? Mandou corrente no grupo, mensagem bom dia, meme de internet, sabe? Aquelas coisinhas meio sem noção, eu tiro, certo? Não vou fechar o grupo, a não ser que eu veja alguma coisa ali muito, tipo, tá falando mais do que deveria, tá enchendo o saco dos outros, aí eu tiro, tá bom? Ok? Sexta-feira é às 8 horas da noite e eu vou mandar o link para vocês sempre lá no grupo. Eu mando o link da aula lá no grupo. Segunda-feira, a nossa aula de hoje já vai estar disponível para vocês assistirem e eu estarei também avisando lá no grupo. Toda a nossa comunicação será pelo grupo. Também vou mandar para vocês questionando os dias para a gente fazer os acompanhamentos individuais. Então, hoje eu vou estar liberando os acessos de cada uma de vocês, vou mandar no privado de cada uma, tá bom? E a gente vai conversando ali pelo WhatsApp, certo? Meninas, sejam muito bem-vindas, muito obrigado pela participação de vocês. Para quem está assistindo no gravado, seja muito bem-vinda. Eu espero que seja um período aí de muito aprendizado, de muito conteúdo e que vocês consigam se tornar as ricas da família deste ano, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, ótimo final de semana para vocês e até a sexta-feira, para quem for ver na sexta-feira, e até o sábado. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.